Bom, é difícil falar por último, né? Está todo mundo doido para ir para o almoço, mas o que é interessante é que a sequência de apresentações do Humberto e da Vicky se ajustam muito bem com a apresentação que eu vou fazer, porque os impactos dos aerossóis, tanto no ciclo de carbono quanto no ciclo hidrológico, vão ficar muito claros com os resultados que nós obtivemos ao longo dos últimos 4 anos deste projeto temático da FAPESP, do programa FAPESP Mudanças Climáticas Globais. Em primeiro lugar, é importante salientar uma grande equipe com o pessoal de Rondônia, com o pessoal de Manaus. Ninguém faz pesquisa na Amazônia sem forte participação local, isso é muito importante. A equipe é totalmente interdisciplinar, com a Sandra Reicon da Fiocruz, com o pessoal de Química, Física, Meteorologia, e também com parcerias internacionais, porque realmente é difícil hoje você fazer ciência de primeira linha sem fortes parceiros internacionais, com a Universidade de Harvard e com o Instituto Max Planck. Bom, esse cartoon mostra exatamente o link com as 2 palestras anteriores, onde existe, na Amazônia, em particular, é o ecossistema onde existe o mais forte link entre a biosfera e processos atmosféricos, que inclui, obviamente, o ciclo hidrológico e a fixação de carbono. Então, este ciclo na Amazônia é particularmente, não existe nenhuma outra região do mundo onde esse ciclo é tão fortemente ligado pela biologia da floresta, pela química e pela física da atmosfera e pelos processos que regulam os limites dessas questões todas. E é nisso que a gente foca no estudo desse projeto temático. Do ponto de vista de partículas de aerossóis, a primeira coisa é entender o que são essas partículas, né? Nessa sala tem 30.000 partículas por cada centímetro cúbico de ar que a gente respira e expira, e na Amazônia nós temos aerossóis emitidos diretamente pelas plantas. Elas fazem isso para produzir núcleo de condensações de nuvens e intensificar o ciclo hidrológico. Nós temos emissões de queimadas que têm um forte impacto sobre as alterações dos ecossistemas, e a atmosfera é um sistema aberto. Nós também recebemos grandes quantidades de poeira e material particulado do deserto do Saara entrando na Amazônia. Essas 3 componentes têm propriedades físicas, químicas e biológicas radicalmente diferentes e diferentes efeitos sobre o ecossistema. Em particular, desde a atividade biológica no solo, né, até a emissão pela vegetação, pelas folhas, pela floresta, e o processamento químico em nuvens e em processos homogêneos e heterogêneos, tudo isso é muito bem ajustado no ecossistema amazônico, e só agora nós estamos conseguindo descobrir cada um desses processos e como a biologia, a física e a química da floresta regula o funcionamento da ciclagem biogeoquímica na Amazônia. E, em particular, os aerossóis têm uma peculiaridade importante, que eles são um dos mais importantes agentes climáticos, né? Eles estão fortemente ligados, né, com o fluxo de radiação, como vocês vão ver daqui para frente, e isto controla processos fotossintéticos, controla a temperatura do ecossistema amazônico e assim por diante. Então, esse link com o sistema climático e biológico se dá através das partículas de aerossóis. E, em particular, a questão da formação de nuvens convectivas na Amazônia, para que elas se formem, dependem de núcleo de condensação de nuvens, que são as partículas de aerossóis emitidas pela vegetação e processadas na atmosfera. E, em particular, na Amazônia, o ciclo hidrológico ele é particularmente suscetível para aumento na concentração de aerossóis, porque se você coloca aqui o número de concentrações de aerossóis versus a velocidade com que o ar entra numa nuvem, a gente observa que as medidas na Amazônia, elas todas estão numa região onde você tem altíssima suscetibilidade ao aumento da concentração de aerossóis. Você aumenta 1% na concentração de aerossóis, você tem uma profunda alteração nas propriedades de nuvem, porque as concentrações de aerossóis são muito baixas, da ordem de 250 a 300 partículas por centímetro cúbico. Então, isto faz com que o sistema seja muito sensível e isso traz aspectos científicos muito interessantes. Um dos aspectos que já se falou bastante aqui na Amazônia é a redução, né, da taxa de desmatamento da Amazônia, e a pergunta é, será que essa redução na taxa de desmatamento também está fazendo com que haja uma redução na concentração de aerossóis na Amazônia? A resposta é muito clara, e a resposta é um claro não.
né? A gente não está observando reduções significativas nas emissões de queimadas em função do desmatamento. O que nós observamos aqui é a área desmatada, e no fundo a gente tem o número de focos de incêndio na Amazônia. E vocês vão ver que em 2008, 2009 e particularmente 2010, nós tivemos enormes números de focos de incêndio na Amazônia sem estar associado com o desmatamento. O que aconteceu? Simplesmente o vetor de queimadas mudou de desmatamento para incêndios de manutenção de pasto e assim por diante. Então, nós temos um claro shift nessa atribuição. Basicamente, se você pegar aqui 13 anos de medidas de aerossóis na Amazônia, isso é muito importante que a gente faça esses estudos dentro do programa FAPESP, Mudanças Climáticas Globais, numa série temporais longas, para a gente poder entender a variabilidade interna do ecossistema, que é muito grande, mostra que, por exemplo, as concentrações de espessura óptica de aerossóis passam de valores de 3, 4, 5, quando o valor de background é 0,1. Então, nós temos gigantescas concentrações de aerossóis que mudam o balanço de radiação da atmosfera e mudam os mecanismos de formação e desenvolvimento de nuvens. Estas partículas também têm algumas peculiaridades importantes, de que a maior fração dessas partículas, 80% a 95%, são material orgânico, né? Aqui em São Paulo isso não ocorre, nós temos concentrações de sulfato e de nitrato muito mais altas, por exemplo, o que faz com que o link entre a biologia da floresta, que emite essas partículas orgânicas, e os processos climáticos sejam particularmente próximos. E estas partículas, aqui tem algumas fotos destas partículas que a gente observa, partículas biogênicas naturais, né? São partículas nanométricas, e, obviamente, essas partículas carregam informações acerca dos organismos vivos, das quais elas se originaram, e agora nós estamos aprendendo a decifrar o DNA e fazer replicação de DNA para a identificação dos micro-organismos presentes nessas partículas, o que faz o link da biologia com a química da atmosfera particularmente importante. E estas partículas, elas também têm perfis de emissão e identificação muito diferentes. Hoje a gente é capaz de identificar um número muito grande olhando para a cara dessas partículas, e em particular, por exemplo, durante o período da noite, a gente vê 10 vezes mais emissão de partículas biogênicas do que durante o dia. Isso provavelmente ocorre porque durante o dia você tem convecção profunda, e se as plantas emitem essas partículas, a chance delas perder essas partículas para fora do ecossistema amazônico é muito maior do que durante a noite. Então, são processos relacionados com a otimização biológica do sistema que a gente observa quando a gente conta essas partículas de aerossóis. Bom, o projeto Aeroclima, de estudo de efeitos dos aerossóis no clima, montou 3 estações que a gente operou por 4 anos, né? Uma delas é em Manaus, a outra delas em Porto Velho, em Manaus, na reserva ZF2, e em Porto Velho, nas proximidades da cidade, no Parque Zoobotânico de Porto Velho, e a gente fez medidas de longo prazo nestas estações. No Pantanal, a gente instalou uma estação, basicamente em plena área alagada do Pantanal, né, no Centro de Pesquisa do SESC, da Universidade Federal do Mato Grosso. E também, em Manaus, nós fizemos medidas nas torres do Projeto Ato, né, que é o Brasil está construindo uma torre de 320 metros de altura, né? Então, basicamente, nós construímos até agora 4 torres de 85 metros, e é lá em cima que a gente faz as nossas medidas. Vocês podem imaginar que isso não é nada trivial, nada fácil de fazer, né? Bom, mas a instrumentação que nós utilizamos tem que ser muito diversificada, medindo propriedades ópticas, composição elementar. Então, nós estamos usando instrumentação muito avançada para obter a melhor caracterização, afinal, dos efeitos destas partículas. E também modelos de transporte de larga escala, né, são importantes para a gente saber de onde estão vindo essas partículas. Então, em particular, no site de Manaus, nós temos cerca de 2.000 quilômetros que essas partículas atravessam de floresta pura, sem nenhuma grande cidade, sem nenhuma contribuição antropogênica importante. Isso nos permite estudar as propriedades biológicas dessas partículas com muito detalhe. Os resultados mostram, por exemplo, aqui é uma série temporal de 4 anos de medidas praticamente diárias, né, do material particulado fino e do particulado grosso em Manaus.
E aqui a concentração de black carbon, que é a concentração da componente de absorção de radiação dessas partículas. Nós observamos que, mesmo em Manaus, longe das regiões de queimadas, nós observamos uma sazonalidade nas emissões de queimadas levadas pelo transporte a longa distância dessas partículas de Santarém, do sul do Pará, para a região de Manaus. Quando nós vamos para Porto Velho, nós observamos concentrações de 200, 250 microgramas por metro cúbico, que são 10 vezes acima dos padrões de qualidade do ar. Isso tem efeitos importantes sobre a saúde, como o grupo da Fiocruz está estudando. E na concentração de black carbon também mostra uma forte sazonalidade e altíssimas concentrações muito acima dos padrões de qualidade do ar do Brasil. E, em particular, se nós olharmos os coeficientes, quanto de espalhamento de radiação essas partículas fazem e quanto de absorção elas realizam, nós observamos uma série de questões que mostram qual é o impacto dessas partículas no clima. Em particular, aqui está um parâmetro importante, que é o albedo de espalhamento único, que é qual é a razão entre o espalhamento e a absorção dessas partículas? Nós observamos, por exemplo, que durante a estação de queimadas, as partículas de Porto Velho têm uma forte característica de espalhar radiação e com isso, elas intensificam a radiação difusa, com isso elas aumentam a taxa fotossintética, enquanto que na estação chuvosa, por exemplo, quem mais absorve aerossóis é a componente mais limpa dos aerossóis da Amazônia, que é a componente de Manaus. Então, por exemplo, informações como essas até esse projeto eram absolutamente desconhecidos, e isso é um parâmetro fundamental nos modelos climáticos para saber quanto de radiação do Sol atinge o solo, como nós vamos ver daqui para frente. Do ponto de vista de composição orgânica de aerossóis, por exemplo, aqui nós estamos fazendo medidas contínuas, né? Medindo amônia, sulfato, nitrato e material orgânico. Em Manaus, material orgânico é 81% da massa de aerossol, enquanto que em Porto Velho, por causa da enorme quantidade de aerossóis de queimadas, esta fração chega até 93%. Então, o acoplamento destas partículas com o sistema hidrológico através de componentes de aerossóis orgânicos solúveis em água, açúcares, por exemplo, é muito forte e muito importante no caso da Amazônia. Uma outra pergunta que nós tentamos resolver cientificamente é de onde vêm essas partículas de aerossóis. A gente sabe que uma parte delas é emitida diretamente pela vegetação, mas existem nanopartículas que têm de 1 a 5 nanômetros, tá? É 1 milionésimo do tamanho de um fio de cabelo, que a gente observa e a gente não tem muita ideia quais são os mecanismos de formação dessas partículas. Isso daqui é para um dia inteiro. A distribuição de tamanho em nanômetros, aqui são 20 nanômetros, aqui são 10 nanômetros, a gente observa formação no período da noite dessas partículas, por processos absolutamente desconhecidos até o momento. Então, ciência sempre funciona dessa maneira, nos próximos etapas nós vamos tentar entender como essas partículas são formadas, qual é o tempo de residência dessas partículas, e elas, com 20 nanômetros de tamanho, elas crescem e se transformam em núcleo de condensação de nuvens com muita eficiência. Um trabalho que a gente publicou recentemente na Science mostrou que algumas dessas partículas de 20 nanos, elas têm grandes concentrações de potássio, e potássio é um traçador de que elas foram emitidos, na verdade, pela vegetação. Então, elas não foram produzidas na atmosfera, mas processos biológicos são capazes de emitir partículas tão pequenas quanto 20 nanômetros, que era um processo completamente desconhecido, e a gente descobriu nas nossas medidas dentro deste projeto temático. Mudando um pouco de assunto, indo agora para a questão de queimadas, a gente observa gigantescas plumas de queimadas até hoje, né, na Amazônia, apesar do desmatamento ter caído, né, e nós fizemos vários experimentos utilizando aviões. Um deles foi o SAMBA, South American Biomass Burning Analysis, onde nós trouxemos um avião inglês, né, de muito grande porte, com dezenas de pesquisadores totalmente instrumentalizado, para que a gente possa ter uma radiografia horizontal em larga escala e vertical até 12 quilômetros de altura da distribuição de gases e de partículas. E nós também, dentro desse projeto, utilizamos o finado avião bandeirante do INPE, né, em vários experimentos, fazendo transect desde o oceano
acompanhando a pluma de aerossóis e de gases traços desde o oceano até São Gabriel da Cachoeira, para que a gente possa entender, afinal, como se dá a distribuição dessas partículas e os seus impactos em larga escala. Então, por exemplo, aqui são algumas das medidas do perfil vertical, nesse caso de monóxido de carbono e do número de partículas, um perfil vertical muito diferente do que a gente observa em regiões temperadas por causa da forte convecção, onde há uma forte mistura na vertical, praticamente se não observa gradientes de concentração. Então, isso é muito diferente de outras regiões do nosso planeta. E essas partículas, por que a gente está interessado nessas partículas a 3, 4 quilômetros de altura? Porque elas nucleiam nuvens, elas nucleiam gotas de nuvens e é muito conhecido de que assim que você injeta quantidades maiores de aerossóis, você passa o limiar de 0 graus de temperatura, com isso você forma núcleos de gelo que são eletrificados e com isso você tem efeitos muito importantes no ciclo hidrológico e na taxa de precipitação. Então a gente tenta estudar com a componente de nuvens que é a Assunção, Maria Assunção Fausto da Silva Dias coordena, como é que ocorrem estes processos. E, para nossa surpresa, nós observamos fenômenos extremamente não lineares na interação entre aerossóis e nuvens. Este gráfico aqui, por exemplo, mostra a fração da cobertura de nuvens de 20% a 60% em função da quantidade de aerossóis na atmosfera. O que nós observamos? Se você adiciona um pouquinho de aerossóis, tá? Só acima dos valores de background, você pode triplicar a área coberta pelas nuvens na Amazônia. Por quê? Tem muito vapor d'água e muito pouca partícula de aerossol. Mas a partir de um certo nível da quantidade de aerossóis, as gotículas começam a ter um tamanho tão pequeno que elas começam a evaporar e as nuvens, na verdade, começam a desaparecer. Então, fenômenos não lineares como esses estão muito fortes, particularmente na Amazônia, e a gente tenta desenvolver parametrizações através do trabalho do Henrique Barbosa para incluir estas parametrizações em modelos regionais e modelos globais para melhorar a predictibilidade da precipitação na região amazônica. Trabalhos também de larga escala, usando sensoriamento remoto, usando satélite TRIN e satélite MODES, que medem precipitação e quantidade de aerossóis, mostra que praticamente não existe correlação entre a quantidade de aerossóis e precipitação, mas o que acaba ocorrendo é que a presença de aerossóis, elas adiam a entrada da estação chuvosa por cerca de 2 semanas. Então, ela, de uma certa maneira, realimentam positivamente a estação de queimadas na Amazônia, o que tem implicações para a emissão de carbono pelas queimadas. Em particular, nós fizemos um trabalho que foi publicado na Nature, também tentando entender os núcleos de condensação de nuvens, além dos que vêm da Amazônia, quais são os que são transportados do deserto do Saara e atravessam 2.000 quilômetros desde o Atlântico até Manaus. E nós medimos esses núcleos de condensação em Manaus e observamos que, às vezes, a poeira do deserto do Saara pode ser tão importante para nuclear nuvens convectivas na Amazônia do que as emissões locais. Então, isso mostra a conectividade extremamente grande entre o funcionamento dos ecossistemas no sistema climático terrestre. E trabalhos também recentes do Ilan Koren, recentemente publicado, mostra que se você aumenta a quantidade de aerossóis na Amazônia, medido pela espessura óptica dos aerossóis, e mede pelo um satélite que é o TRIN, que mede a razão de precipitação. Quantos milímetros por hora está chovendo? Quando você aumenta a quantidade de aerossóis, essa sensibilidade é muito grande para a Amazônia, mostrando que o sistema hidrológico da Amazônia é fortemente influenciado pelas partículas de aerossóis. E a pergunta que nós temos, né, isso foi perguntado para o Marengo também há 2 dias atrás, né, e se o ciclo hidrológico da Amazônia está se intensificando ou não, né? Essa pergunta é muito complexa, né? O que a gente observa, né, num paper publicado pelo Emmanuel Glor alguns meses atrás, ele mostra o seguinte: bom, a temperatura superficial do Atlântico tropical está aumentando, né? E o que nós estamos observando, quando você olha a descarga
do Rio Amazonas em óbitos, você também, ao longo dos últimos 15 anos, está observando um aumento. Só que esse aumento não é o mesmo em função da época cheia ou da época da vazante. E é extremamente importante que a gente tenha que entender como se dá esses links e como se dá o efeito do transporte da poeira do deserto do Saara e das emissões biogênicas da Amazônia no link entre esses dois diferentes efeitos. Os aerossóis também absorvem radiação muito fortemente e uma aluna acabou de defender uma tese calculando quantos watts por metro ao quadrado esses aerossóis absorvem na superfície, né, da floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, todos os gases de efeito estufa aquecem a Amazônia e todo o globo por 1,66 watts por metro ao quadrado. Tá? Quando a gente olha o balanço de radiação na Amazônia, a gente observa que em largas áreas da Amazônia, quando você integra por 3 meses, você tem efeitos de até menos 12 watts por metro ao quadrado, mais do que 10 vezes o impacto do aquecimento devido aos gases de efeito estufa. Então, eles esfriam a superfície terrestre, isso pode ser medido, alguma coisa da ordem de 2 a 3 graus centígrados. Isso, obviamente, tem implicações importantes nas propriedades termodinâmicas da atmosfera. Na Amazônia, a mudança do uso do solo também altera o albedo da superfície, que é a taxa de refletividade da radiação de volta para o espaço. Isso também traz uma forçante radiativa importante, de até menos 7 watts por metro ao quadrado, quando você troca uma floresta por uma área desmatada. Então, quando você troca a floresta pela área desmatada, você muda o albedo da superfície, isso altera em 7 watts por metro ao quadrado. E isso também altera a coluna d'água, porque isso altera a evapotranspiração, e as nossas medidas mostram que essa coluna d'água é reduzida de 6 a 10% quando você troca uma floresta por uma área de pastagem. Então, isso altera o ciclo hidrológico fortemente e altera também o balanço radiativo, né? E, para terminar, um outro link importante é entre os aerossóis e o ciclo de carbono na atmosfera, né? A Amazônia é um fortíssimo ingrediente no ciclo de carbono global, como o Humberto colocou, né? E, basicamente, quando você tem partículas de aerossóis, se aumenta a taxa de radiação difusa em relação à taxa da radiação direta que atinge os estômatos das plantas aqui embaixo. E essa alteração aumenta a eficiência da fotossíntese até um certo ponto. O que nós observamos para medidas em várias localidades e vários anos é de que, conforme você adiciona um pouquinho de aerossóis, a taxa fotossintética aumenta entre 24% a 46% na Amazônia. Isso é um número absurdamente grande, né, por um reservatório de carbono do porte da floresta amazônica, e a partir que você começa a aumentar muito a concentração de aerossóis, basicamente, a fotossíntese é praticamente desligada, porque você absorve praticamente toda a radiação visível útil para a fotossíntese. Então, de novo, um fenômeno altamente não linear e que precisa ser parametrizado, incluído nos modelos climáticos, porque ele tem efeito muito importante. Esse estudo foi um estudo de um outro aluno do INPA, que estudou essa questão na Amazônia Central, na Torre de Manaus, na K34, onde ele, de novo, mostra mesmos resultados, ou resultados muito similares. No caso, deu um aumento de 20 micromols por metro ao quadrado por segundo na taxa fotossintética devido à presença dos aerossóis. Então, isso tem uns efeitos extremamente importantes. E o transporte de poeira do Saara até Manaus foi monitorado no nosso projeto com o uso de LiDARs e com o uso de sensoriamento remoto, onde a gente pode acompanhar a vinda da pluma desde a África, dia a dia, até Manaus, e calcular o fluxo desses aerossóis para saber se eles são importantes nos ciclos biogeoquímicos, né? E o que a gente observa é que, em Manaus, praticamente você tem poeira do deserto do Saara e fumaça transportada de queimadas da África
para o Brasil em fevereiro e março, que chegam a valores que são mais do que o dobro das emissões naturais da própria floresta. Então, isso tem um impacto extremamente importante. Os efeitos na saúde dessas partículas foram também bem avaliadas pelo pessoal da Fiocruz, que trabalha junto com a gente. Essas partículas são nanométricas, então elas têm acesso aos alvéolos pulmonares de uma maneira muito forte e além disso, foi feito também, com um trabalho da Nilmara Alves, uma quantificação de quais são compostos químicos que sejam mutagênicos ou carcinogênicos que são presentes nesses aerossóis de queimadas. E o que a gente observou foi de que existe um forte componente de substâncias mutagênicas e carcinogênicas nos aerossóis emitidos em queimadas, com óbvios impactos na saúde, né? E, por último, o futuro, do ponto de vista de pesquisa, vai se dar principalmente na operação da torre de 320 metros que o Brasil está construindo, que vai ter um footprint muito grande, que vai permitir nova ciência, particularmente no transporte de carbono, gases traços e aerossóis, em grandes áreas da Amazônia, né? E o experimento Go Amazon, 2014 e 2015, onde nós vamos estudar as emissões da pluma de Manaus, produção de ozônio, material particulado, e seu efeito na floresta, a sua interação e seu efeito na floresta e nas nuvens, vento abaixo de Manaus. A FAPESP é um forte financiador do projeto Go Amazon, tanto quanto a FAPEAM e o DOE, e com isso a gente espera aprender muito mais sobre a interação de grandes centros urbanos na Amazônia com a floresta tropical natural. Do ponto de vista de produção científica, nosso projeto, em 4 anos, publicou mais de 80 artigos, 6 deles na Nature e na Science, um deles quantificando os projetos de transição que estão ocorrendo hoje na Amazônia. A Amazônia não é mais um sistema isolado, como a gente conhecia ele alguns anos atrás, e a gente precisa entender melhor quais são os drivers e todas as suas implicações socioeconômicas e biofísicas que estão atuando na Amazônia. Então, basicamente, a principal conclusão do nosso trabalho foi de que processos físicos, químicos e biológicos e também sociais na Amazônia formam um sistema fortemente acoplado, de tal maneira que é impossível separar um efeito do outro, e a gente tem muito que aprender como funciona esse sistema, e espero que o programa FAPESP, Mudanças Climáticas Globais, realmente avance muito mais na ciência da Amazônia, porque vale a pena. Obrigado pela atenção.